Ok. Muito bem. Eletrostática, tá? Você botar carga em um objeto metálico, por exemplo, elas vão se movimentar e vão se arrumar na superfície do condutor. Quando acontecer isso, dentro do condutor, o campo elétrico vai ser zero. Então, essa é a condição da eletrostática. As cargas ficam paradas em uma posição onde, dentro dos condutores, o campo elétrico é nulo. A gente falou sobre capacitância, a gente teve uma aula muito boa de exercício de capacitância e tal, tá gravada, tá no YouTube, vocês podem revisitar. Mas capacitância aqui é interessante, que eu botei aqui, ó, ela tá indo da eletrostática, ela passa por essa parte intermediária e vai para a parte externa, ok? Nós estamos agora nesse segundo aro aqui, ó. A gente vai começar agora a corrente contínua. Tá? Às vezes a gente chama isso de corrente estacionária. O que é a corrente estacionária? Onde a carga tem uma velocidade constante. Então, você liga um circuito, deixa ele funcionar por alguns instantes, e rapidamente ele chega em um equilíbrio dinâmico, onde a velocidade é constante, e aí a gente fica olhando. A gente vai ver muitos circuitos simples, resistivos. Tá? Note que o curso tem uma baixa de complexidade nesse ponto. Então a complexidade do curso nesse ponto, ó, dá uma queda muito grande. Aqui fora tem circuito RC. A gente não vai tratar circuito RC, mas eu posso conversar com vocês assim, qualitativamente, qual é do circuito RC. É onde já começa a mudar a corrente. A corrente não fica mais em um valor só, ela fica mudando. Ok? Então agora a nossa corrente vai ser estável. Vamos lá. Muito bem. Então, utilizamos modelos para compreender a condução elétrica da matéria. Isso é bom ou mal? É a pergunta. Bem, modelo não substitui a realidade. Modelo facilita algumas coisas para entendimento, mas chega uma hora que modelo vai ter um limite, que não vai ser mais tão bom. Nessa parte do curso eu vou usar vários modelos. Então, vou falando com vocês, vou mudando de modelos, vocês vão percebendo. A ideia é criar uma imagem mental do que é que se passa na condução dentro da matéria. Um modelo que eu vou utilizar, por exemplo, é do átomo. Tá? O modelo planetário do átomo, por exemplo. Aí os positivos ficam no centro e o negativo fica dando volta. Fica circulando aqui. É um modelo bastante simples para o átomo. Okay? Isso é verdadeiro? O átomo se comporta assim? Olha, de certa forma, até certo ponto, sim. Mas esse modelo tem limites. Tem outros modelos que são tem um limite, digamos assim, mais próximo da realidade. Tá? Então esse aqui é um modelo mais afastado da realidade, mas funciona para algumas coisas. Os modelos na ciência e nas engenharias ajudam a compreender a realidade, mas todo modelo tem limites. Ok? O modelo exato é o próprio sistema de estudo. Então, se a gente tivesse um modelo que fosse exato, perfeito, retratasse tudo de um sistema, ele seria o próprio sistema. Né? Então, o que é mais próximo da realidade? A própria realidade. Mas a própria realidade, às vezes, é muito complexa, não dá para entender direito. A gente precisa cortar um pedacinho. Aí a gente vai se afastando da realidade. Muito bem? Então, como eu falei, vou utilizar vários modelos. Então, movimento de cargas em um não condutor. Nosso modelo é assim. Eu tenho vários átomos, um do lado do outro. Note que eu usei o modelo planetário para o átomo. E o que acontece? As cargas ficam dando volta e ficam ali, cada uma presa ao seu átomo. Okay? Então a gente entende bem o que é que está acontecendo em um não condutor. O elétron está preso ao próprio átomo. O modelo funcionou bem. Elétrons fortemente presos aos átomos e moléculas. Bem, existem, como eu falei, outros modelos. Está aí o átomo. Tá? Nesse novo modelo que eu estou apresentando, eu tenho várias camadas. As camadas são divididas em subcamadas. As subcamadas fecham ao completar um número mínimo de elétrons. Então, por exemplo, aqui na primeira camada, eu tenho a camada 1s2, ela fecha com 2 elétrons. A próxima, eu tenho a 2s2 e a 2p6, ela fecha com 8 elétrons, e assim por diante. Note que esse átomo, que é um metal, o símbolo é o potássio, tem um elétronzinho aqui fora, soltinho aqui. Isso vai ser típico de condutor. O condutor vai ter 1, 2, talvez 3 elétrons nessa camada externa.
não vai ter muitos elétrons. Ele não vai estar perto de fechar uma camada. Ele vai estar populando essa camada com poucos elétrons. Então, o potássio é um metal, tá? E ele tem um elétron na camada externa. Nos metais, elétrons da subcamada externa são facilmente doados. Então, se eu quiser arrancar esse elétron, arranco com facilidade. Note que esse átomo novo, agora que eu apresentei, é bem mais complexo do que aquele modelo planetário que eu estava usando, tá? Mas ele é mais rico, ele mostra que tem elétrons internos e tem elétron externo, ok? Esses elétrons externos são facilmente doados. Compare aí, ó, esse modelo e esse modelo, como é que eles são parecidos? Pô, esse aqui parece um átomo de hidrogênio, com um próton e um elétron. Mas se eu penso assim, ó, aqui eu tenho, tá, as camadas internas que não vão participar da condução. Aqui eu tenho um elétron na parte externa. Ó, aqui eu também tenho. Então esse modelo bem simples serve para representar um átomo bem complicado como o potássio. Ou outros, tipo cobre, tipo ouro, assim por diante. Então vai ser um bom modelo. Um modelo mais próximo da realidade, em vez de fazer o modelo planetário, eu posso pensar assim, olha, o elétron fica dando volta aqui tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu não tenho mais a posição dele com precisão. Isso é bem mais profundo na natureza do que a gente imagina. Não é só a questão da rapidez, é a questão mesmo de ele ser muito pequenininho. Então eu perco ele em o que a gente chama uma nuvem eletrônica. Então quando o botão vermelho assim, eu vou dizer assim, ó, tem um elétron aqui dando voltas, você só não está vendo ele porque ele é uma nuvem eletrônica, ele está distribuído nessa nuvem. Um elétron distribuído em uma nuvem inteira, ok? Então ele dá uma volta. Quando esse elétron vai embora, fica um íon. Então, se eu arrancar esse positivo, esse elétron aqui externo do potássio, eu arrancar ele vai ficar com a carga de mais um. Por quê? O número de elétrons nas camadas aqui é igual ao número de prótons na parte interna. Quando eu arranco um elétron, vai sobrar um próton a mais aqui, que vai dar um átomo uma carga de mais um. Então ele vai ficar positivo, ou seja, a falta de um elétron pode ser vista como a presença de uma carga oposta, né? Como uma ionização de mais um. Bem, tá aí, né, o movimento de cargas em um condutor. Eu mudei um pouquinho. O modelo anterior eu mostrei um não condutor, não foi isso? Então ficava um elétron dando volta em cada um dos átomos, ele ficava fortemente preso. Aqui a minha representação é um pouco diferente. Note que eu tenho uma nuvem eletrônica em torno de cada um, e as nuvens eletrônicas se tocam, ó, estão tocando. Se você voltar àquela imagem anterior para o não condutor, os elétrons não se tocavam. Aqui eu estou dizendo, eles se tocam. Se tocam por quê? Porque a gente viu no átomo de potássio que ele tem um único elétron na camada externa. Esse elétron gosta de sair para passear. Então, se esse aqui é um átomo de potássio, o último elétron dele pode sair para passear e dar uma volta. Os outros também vão estar dando voltas. Ou seja, esses elétrons são fracamente presos aos seus átomos, ou sítios. Okay? Isso vai dar origem ao seguinte: é como se aqueles elétrons da parte externa, todos, formassem uma única nuvem eletrônica. Então, isso a gente chama muitas vezes de mar de elétrons livres, né? Então, esses elétrons estão fracamente presos aos seus átomos, ficam por aí andando para lá e para cá, mas é muitos e muitos. Quantos, professor? É 10, é 20, é 30? Olha, eu desenhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos. Isso é nada em comparação ao que existe na matéria. Na matéria existe 10 elevado a 24, em qualquer 26, 27 átomos em um certo pedacinho de matéria. Isso é muito átomo, não dá para desenhar. Mas com essa ideia aqui, já dá para passar para vocês o que a gente quer falar sobre a condução elétrica. Note aí que eu estou dizendo aqui, ó, que a eletrosfera externa é unificada, ou seja, todos os elétrons aqui da parte externa, aquele umzinho do potássio, ficam para lá e para cá. Cada átomo doa um, aí fica aquele mar de elétrons. Aqui eu chamei a atenção de um elétron, ó, ele está preso aqui, tá? Então a gente vai seguir o movimento deles. Então como é que ele se movimenta? Dê uma olhada.
Note que ele não fica preso em um lugar só, ele se move para lá e para cá. A gente chama isso de um movimento aleatório. Então, qualquer elétron dentro dessa bagunça, tá, se movimenta assim. A gente chama isso também de movimento browniano, tá? Esse é o nome oficial. Eu fiz uma brincadeira aí com Carlinhos Brown, porque isso lembra um pouco o carnaval. Imagine que você estivesse aí em uma avenida, cheia de pessoas pulando para lá e para cá. Carlinhos Brown tocando lá um dos sucessos dele em um ritmo frenético, e todo mundo pulando para lá e para cá, né? Naquela folia que é típica de carnaval. Se você é uma pessoa aqui, ó, no meio dessa folia, e você começa a tentar andar em qualquer direção, o que acontece? Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, fica se batendo ali em uma pessoa e em outra, mas não sai do lugar. Então, isso é o que acontece do elétron, que está nesse mar de elétrons. Então, a gente está focando aqui em um elétron. Todos os elétrons fazem isso, esse movimento assim, ó, que não sai do lugar. Você já viu uma eletrosfera? Então, você já viu um átomo? Quem fala aí? É possível ver um átomo? Professor, não, Amaral. Não é possível. Não é possível ver um átomo, porque ele é muito pequeno. Ele é tão pequeno que a luz não consegue bater nele e voltar para você ter a imagem. A luz é maior do que o átomo. Então você não consegue ver ele direito. Então, por exemplo, o microscópio, que é o aparelho que usa a luz para magnificar, não consegue magnificar a ponto de você ver um átomo. Tá? Você vê bactéria, você chega a ver vírus grande, mas não vê nem vírus pequeno, porque você não consegue lá magnificar, porque agora os objetos estão do tamanho da luz, né? Então, você não consegue ver. Agora, quando você tem um objeto e a eletrosfera dele é compartilhada com todos os outros, acontece o seguinte: está vendo essa chuteira aqui à direita? Está vendo como a parte externa dele é toda metálica, ela é banhada em ouro? Então isso é um metal. E isso quer dizer que você está enxergando aí a eletrosfera compartilhada de todos esses átomos. Então você consegue enxergar uma eletrosfera, porque ela fica do tamanho macroscópico, tá? Mas você não consegue enxergar o átomo isolado, tá? Então, devido a compartilhar, você está vendo como é que seria. Ou seja, se você conseguisse ver um átomo de verdade, pequenininho, provavelmente ele teria uma aparência, né, de uma bolinha metalizada, alguma coisa desse tipo, ok? Uma eletrosfera em formato de chuteira, aí dá para ver, ok? Muitas vezes as pessoas resistem a chamar esse mar de elétrons de uma eletrosfera, mas de fato é uma eletrosfera. O movimento de cargas em um condutor. Quero que vocês prestem muita atenção. Tá vendo aqui essa carga negativa? Eu vou arrancar fora ela. Quando eu arrancar fora, essa região vai ficar positiva, o que vai atrair um outro elétron. Presta atenção no que acontece, ó. Então, você percebe o seguinte, ó. Eu vou até voltar para a gente fazer de novo. Você percebe que o elétron saiu, ficou positivo a região. Outro elétron foi chamado do vizinho. Aí o positivo está caminhando para a direita lentamente, enquanto os negativos vão andando para a esquerda. Ou seja, como é que a condução nos sólidos se dá? Você arranca um elétron de um lado. Mas você pode visualizar isso como se fosse um positivo andando para a direita. Aquele negócio do buraco, da falta do elétron, do íon. Quando você tira um elétron, aquela região fica levemente positiva, então você vai dizer que ali existe uma falta de elétron, chama-se isso um buraco de elétron é positivo. Então os buracos de elétrons vão andando para a direita gradualmente. Ou seja, a gente não vai, quando a gente falasse de corrente elétrica, ficar falando de um movimento de elétrons. A gente vai falar no movimento de buraco de elétron, que é positivo. Isso é uma convenção que foi criada lá atrás, na época de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi um dos signatários da Constituição
americana, né? Foi 1776, por volta dessa época, assim. Então, naquela época ele criou uma convenção, falou, olha, a carga que se movimenta é positiva. Ele sabia nada sobre o átomo. O elétron só foi, de fato, experimentalmente verificado em 1930, né? Não tem nem 100 anos ainda. Então, ele chegou e chutou, olha, o que se movimenta é a carga positiva. Não tem nenhum conflito em você pensar assim. Então a gente vai deixar de pensar em elétrons, a gente vai passar a pensar sempre no movimento de cargas positivas. É isso que chamamos de uma corrente para a direita. Ou seja, o que é a corrente para a direita? É isso aqui. Positivo vai se deslocando, ó, para a direita, ele vai andando, ó. Isso é que é uma corrente para a direita. Note que uma corrente para a direita é totalmente equivalente, uma corrente de cargas positivas para a direita, é totalmente equivalente a um movimento de cargas negativas para a esquerda. As duas são a mesma coisa para a gente. Ok. Então, pense sempre positivo. Da agora em diante, só pensamento positivo, tá certo? Muito bem. Objeto condutor neutro. Lembre agora, olha o nosso modelo funcionando. Ó. Eu tenho um objeto metálico, não tem campo elétrico na parte externa, o campo é zero aqui, e o campo elétrico é zero na parte interna. As cargas se distribuíram na superfície, ficaram paradinhas, tal que o campo elétrico na parte interna agora é nulo. Tem carga na parte interna? Tem sim. Tem aquelas cargas que a gente falou, que estão nas camadas internas, né, dos átomos, elas estão todas ali na parte de dentro. Ok? E eu estou dizendo assim, ó, eu estou aplicando um campo elétrico zero também. Vamos ver o que acontece quando eu boto esse campozinho azul para funcionar. Então, eu vou ligar esse campo, né, externo, ou seja, para o lado esquerdo aqui, deve ter cargas positivas, porque dão origem à linha de campo, e elas vão até a negativa. Então, a direita tem que ter carga negativa. Botei aqui somente alguns positivos e negativos do objeto, ele é neutro, então ele tem igual número de positivos e negativos. Qual é a nossa expectativa? Que eles se distribuam dessa forma, ou seja, as cargas positivas vão para a direita, porque as cargas positivas, lembre, elas seguem o caminho das linhas de campo. Né? As cargas negativas se movimentam no sentido contrário. Então, acaba que esse objeto polarizou. Eu usei uma escala aqui de mostrar mais escuro, é um excesso de elétrons, e mais claro, uma falta de elétrons, ou buracos de elétrons. Ou seja, você vai ter buracos de elétrons à direita e elétrons à esquerda. Isso vai se equilibrar até que o campo elétrico na parte interna, veja o que acontece, ó. Lado esquerdo ficou mais negativo, lado direito ficou mais positivo. A gente sabe que as cargas positivas dão origem, né, a linhas de campo. Então, a gente botou linhas de campo secundárias aqui, ó. Desse positivo vai sair uma linha de campo até o negativo. Note agora que eu tenho uma linha azul para a direita, uma linha vermelha para a esquerda, e isso aí, claro, é tricolor, né? Muito bem. Então, olha aqui, ó. A tendência aqui é que quando eu some esses dois, ó, tem um campo para a direita, campo para a esquerda no objeto, somando tem que dar zero. Então, o que acontece, ó? Ficou aqui mais negativo, aqui ficou mais positivo, mas na parte interna o campo ficou zero, equilibrando de novo. Então a gente voltou para a eletrostática. Ok? Eletrostática quer dizer quando as cargas na superfície distribuem, tal que dentro do objeto o campo elétrico é zero. Note que antes disso acontecer teve movimentação de carga. Quando há movimentação de carga, o campo elétrico não é mais zero dentro do condutor. Aí a gente sai da eletrostática, a gente vai para uma situação de corrente elétrica. Muito bem, então vamos imaginar aqui que você pega uma mãozinha, tem uma mãozinha bem aqui, ó, e ela vai pegar uma carga positiva e vai arrancar daqui. Como é que ela vai arrancar? Através do atrito. Vai fazer um atrito e vai tirar uma carga positiva. Aí a mãozinha vai levar essa carga positiva e botar lá de cá. Olha o que acontece. Arrancou, puxou para o outro lado, colocou de volta, o campo elétrico leva de volta para a posição. Então como é que você cria uma corrente? Vamos fazer de novo. Você pega a carga, leva para o outro lado, bota, e ela atravessa o condutor. Aí você acabou de fazer o movimento. A mãozinha é a força eletromotriz. É ela que está fazendo esse movimento de fazer a carga circular. A carga atravessa o objeto. Quando atravessa, o campo elétrico na parte interna não é zero.
Depois que ela chega na posição de estabilidade, que vai para a direita ali, o campo elétrico na parte interna volta a ser zero. Mas se eu ficar repetindo isso com a mãozinha o tempo todo, nunca o campo elétrico dentro do objeto vai ser zero. Enquanto a carga atravessa o objeto, o campo elétrico dentro do objeto é diferente de zero. Então a gente saiu da eletrostática agora. Nesse caso, a mão é o que a gente chama da força eletromotriz. Motriz é movimento, eletro é a parte elétrica. Então, o que é que dá movimento às cargas, né? Nessa situação? Essa mãozinha. Ela puxa de um lado, bota de outro. A carga que entra no objeto não é a carga que sai, pois há um mar de cargas. Então, embora a minha animação mostre a carga circulando, é o que eu falei para você, a gente vai usar vários modelos simultaneamente. Então fica parecendo que eu tirei uma carga aqui, trouxe para o outro lado, botei aqui, ela atravessou. Mas não é isso que acontece. Você tem aqui um mar de elétrons, né? Então esse positivo, que é a falta de elétron, ele vai andando, um negativo vem para a esquerda, outro anda mais para a direita, o negativo vem para a esquerda, anda mais para a direita, o negativo vem para a esquerda, ou seja, não é ela que vai chegar aqui, ela vai se perder nesse movimento e outro positivo vai chegar aqui. Mas para a gente isso não é importante, porque é como se, tá? Como se a mãozinha tirasse a carga do lado direito, levasse para o lado esquerdo e ela atravessasse o objeto. Essa ideia de como se é essencial para a física. Por quê? Quando Newton escreve o primeiro livro dele sobre as 3 leis de Newton, que chama Os Princípios, né? Ele começa assim: tudo se passa como se. E aí tem o resto do livro. Ou seja, ele não está dizendo que é verdade o que ele está falando. Ele não falou que é verdade. Ele disse: parece que é verdade. Tudo se passa como se fosse verdade o que eu vou falar. Ou seja, mais tarde pode ser que alguém ache, não é essa a ideia, é diferente. Mas, de fato, parece que isso que você está falando acontece mesmo. Ok? Então, aqui, novamente, isso é importante. Dentro do objeto é um zigue-zague, movimento browniano. Então a gente falou, olha, a carga vai andando para cá, para a direita, como? Ela vai assim, ó, pá, bate aqui, volta, bate aqui, volta, bate aqui, bate aqui. Com que velocidade ela vai andando para a direita? Rapaz, é lento pra caramba. Ela vai muito devagar. Mas o que acontece? Não é ela que chega lá de cá. Então essa energia que ela traz, ela vai passando muito rapidamente de um lado para o outro. Então, a gente tira a carga aqui, traz aqui, todas as cargas vão começar a se movimentar para a direita um pouquinho, bem devagarzinho, mas uma carga vai aparecer do lado de cá muito rapidamente, tá? É essa a ideia que eu quero transmitir para vocês. A velocidade dos elétrons que carregam a corrente, ou dos buracos do elétron que carregam a corrente, é muito devagar, porque tem esse vai e vem lá dentro, aquele zigue-zague, mas a energia vai sair do lado rapidinho. Vai falar mais sobre isso mais adiante. A carga atravessa o volume do objeto. Então, lá na eletrostática, a gente insistiu muito. Olha, as cargas se arrumam na superfície. Mas aqui já tem movimento, já tem campo elétrico dentro do objeto. Então, é uma situação diferente. Nessa situação, a gente está mostrando aí que essa carga simbolicamente está atravessando o corpo do objeto. Isso acontece de fato com esses cargas que vão fazendo zigue-zague, né, e vão andando para lá e para cá. Lembro que aí é um bom momento para a gente dar uma lida no livro. Note que eu trouxe um bocado de ideia aí e tal. Se você pegar o Hewitt para dar uma lida nessa parte de corrente, vai ser excelente, porque vai complementar o que eu estou falando. Ok. O objeto condutor neutro em um campo elétrico externo, ok? Então, note, né, que aqui eu tenho eletrostática. As cargas vão se movimentar para restabelecer o campo elétrico nulo no interior dos condutores. Ou seja, por que aquela mãozinha que tirou a carga, ou botou lá de cá, por que essa carga atravessou? Porque quando ela atravessa e volta para a posição natural dela, volta para a eletrostática, aí o campo elétrico é zero. Ou seja, por que as cargas se movimentam? Elas estão fazendo um esforço danado para voltar a essa condição da eletrostática, onde as cargas estão todas paradas e o campo elétrico lá dentro é zero. Então elas estão tentando fazer com que isso ocorra. Muito bem. Então a corrente elétrica é em um fio. Com mais detalhe aqui, ó.
Se eu tenho um fio, eu tenho um campo dentro do fio, ó, para a direita, isso quer dizer que em algum lugar aqui na esquerda tem um bocado de carga positiva, aqui no lado direito tem um bocado de carga negativa, porque eu sei que as linhas de campo saem do positivo para o negativo. Então tá lá, esse campo elétrico está aqui dentro. Onde é que estão essas cargas aqui? Geralmente na superfície lá de contato com a bateria. Então tem alguma bateria com contato com o fio, de um lado tem um positivo, do lado tem um negativo, um bocado de positivo e um bocado de negativo. Muito bem. E se você olha uma única carga aqui, ó, lembre que eu estou falando de carga positiva, o buraco de elétron, não é isso? O buraco de elétron sofre essa força elétrica para a direita, então ele quer andar para a direita, mas assim que ele começa a andar, aparece uma força resistiva. Por que essa força resistiva? A gente não falou que ele vai colidir com um bocado de elétron no caminho? É um mar de elétrons, então ele tem dificuldade de andar. Então, isso aqui é o seguinte, ó, você está no carnaval, um amigo seu ou uma amiga vem, puxa você para frente, mas você não consegue andar rápido porque vocês dois vão se batendo em todo mundo no caminho. Cria essa força de resistência, ou então uma força de arraste que chama. É muito parecido com a questão do paraquedismo. Quando você pula de paraquedas, tem uma força puxando para baixo. Mas depois de alguns segundos que o paraquedas enche, o paraquedas enchendo, vai aparecer uma força na direção contrária, e essa força vai fazer com que você tenha uma velocidade constante de queda. Então, o paraquedista, no início acelera, mas rapidamente ele começa a cair a velocidade constante. É por isso que ele demora mais de chegar ao chão. Eu representei aqui à direita, ó, essa velocidade de deriva. Essa velocidade de deriva, ela é muito baixa dentro do fio. Bem, a gente chama de velocidade de deriva ou de arraste. Nessa situação, a gente chama desse movimento de cargas para a direita, a gente chama isso de I, intensidade de corrente. Ok? Muito bem. Então, como é que fica? Você tem muitas cargas aqui dentro, todas andando para a direita, isso é a minha corrente elétrica. A velocidade de deriva é uma velocidade média, VD, das cargas que compõem a corrente elétrica. Então, em média, elas têm essa velocidade. Essa velocidade é alta ou baixa? Ela é muito baixa, especialmente no condutor. Nos semicondutores ela vai ser um pouco maior, mas não tão grande. Definição da intensidade de corrente. Como é que a gente define isso? A gente define assim, ó, a nossa corrente, ela vai